Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a instalação do Ubuntu 14.04 versão servidor. Bom, inicialmente eu costumo deixar a configuração do servidor com duas placas de rede, semelhante ao que está apresentado nessa figura. Essa figura eu adaptei lá do site Guia do Hardware, um excelente site, e eu peguei essa figura lá para ilustrar uma configuração muito frequente no ambiente corporativo, onde eu tenho um servidor com duas placas de rede. A placa 1 está conectada à internet e a placa 2 aqui conectada na rede local. Então, para colocar duas placas de rede no servidor, está aqui Ubuntu, eu vou em configurações, rede, aí tem o adaptador 1, já está habilitado, está no modo NAT, tá? Em outro vídeo eu vou ilustrar e apresentar as diversas opções aqui, tá? Então essa vai ser a placa 1, que vai estar conectada à internet, e a placa 2 está desabilitada, então eu vou marcar e colocar aqui rede interna. Então isso vai fazer com que a placa 1 se conecte à internet e a placa 2 crie minha rede virtual. Pronto. Dou OK. Então tá aqui o Ubuntu com duas placas, Ubuntu 14 com duas placas. Agora eu vou inserir o disco de instalação, armazenamento, tá aqui o íconezinho do disco, e vou escolher lá a imagem, tá? Então, imagem, Ubuntu 14, tá aqui a imagem, Ubuntu 14 servidor, tá? E vou clicar aqui em iniciar. Vai começar o processo de instalação. Vai fazer o boot, aparece essa primeira tela, onde é pedido para você escolher a língua, tá? Eu posso escolher português Brasil. No entanto, eu vou fazer a instalação em inglês mesmo, porque o português Brasil tem alguns bugs na tradução da língua, tá? Então alguns menus aparecem com alguns errozinhos, então vou fazer a instalação em inglês mesmo, tá? Vou pressionar Enter, instalar o Ubuntu Server, Enter, ele começa o processo de instalação do servidor. Está fazendo o boot, demora um pouquinho. Aí começa o processo, tá aí, tá? Então ele pergunta a linguagem da instalação, do processo de instalação, vou deixar em inglês mesmo. Aí ele pergunta o território, onde está a minha máquina. Agora sim eu vou escolher outro, América do Sul, né? South America, Brasil. Pronto, vou deixar essa opção padrão mesmo. Isso pode ser ajustado depois. E aqui é perguntado se eu desejo que haja a detecção automática do teclado, do layout do meu teclado. Então eu vou pressionar sim, ele vai tentar identificar o layout do teclado. Aí pede para pressionar uma das teclas, né? Eu vou pressionar o Y. Depois aqui outra tecla, o W. Ele pergunta se tem esse O com trema. Não. O E acentuado no meu teclado não tem. C cedilha no meu teclado não tem. Os teclados em português geralmente tem, aí você responde sim. Esse símbolo não. Esse símbolo não. 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 O símbolo da Libra, sim, no meu teclado tem esse símbolo aí. Pronto, então ele identificou como o meu layout GB de Grã-Bretanha, né? Então continua e começa o processo de detecção do hardware e posteriormente a instalação, tá? Durante esse processo de instalação, eu recomendo você desplugar a placa aqui. Então minha placa 1, que é a placa que está conectada à internet, em determinado momento eu vou desconectar, botão direito, e vou clicar aqui, ele vai desconectar a placa. Por que isso? Porque durante o processo de instalação ele
verifica se existe alguns pacotes do Linux e se esses pacotes do Linux têm uma versão mais atualizada. Ele já vai fazer o download desses arquivos. Esse processo pode ser feito posteriormente, como eu vou mostrar em outro vídeo. Então, para não demorar demais a instalação, quando ele começar a copiar, eu vou desplugar a primeira placa da internet para que o processo de instalação seja mais rápido, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Ele está carregando. Pronto. Depois do processo de carregamento inicial, aparece essa janela em que é perguntado que o servidor tem duas placas, placa 1 e placa 2, e qual dessas placas é a placa que está conectada à internet, ou a placa que está conectada como interface primária, ou aquela placa que permite a conexão com a rede externa. Então eu vou selecionar a primeira placa, que nessa versão do Ubuntu é ETH0, está aqui a placa que já está selecionada. Nas outras versões o nome da placa muda. Eu vou mostrar isso em outro vídeo, tá? Então selecionada a primeira placa, Enter. Está detectando as configurações de rede. Pronto. Então nessa tela ele pergunta o nome da máquina, o famoso hostname, né? Então vou botar aqui Ubuntu 14. O nome dessa máquina vai ser Ubuntu 14. Eu vou pressionar Enter. Ele pergunta agora o nome completo do usuário, tá? Então eu vou digitar só Ubuntu 14. O nome da conta do usuário eu vou deixar esse mesmo. A tela anterior era o nome completo do usuário, agora é o nome do usuário na máquina. Eu vou deixar o Ubuntu 14. A senha, confirmação da senha. Ele reclama que essa senha está muito fraca, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Pergunta se quer criptografar o diretório home, eu vou dizer não, tá? Nessa opção. Aí ele começa o processo de detecção de relógio, horário. Vamos aguardar um pouquinho. Então nessa tela ele diz que identificou como minha zona de relógio a América, especificamente a zona de Recife, né, que é onde eu estou no momento. Então está correto, sim. Nessa próxima janela ele pergunta se eu quero particionar o disco ou o HD, né? E como eu quero fazer isso. Então eu vou deixar essa opção padrão mesmo. Pressiono Enter, ele identificou o disco virtual lá do VirtualBox. Guardar um pouquinho, ele pergunta se quer realmente escrever essas configurações no disco. Eu vou selecionar sim. Ele pergunta se vai usar a partição inteira, que foi lá o tamanho que eu escolhi na hora que eu criei a máquina. Eu vou pressionar Enter, é o disco inteiro, né, nessa opção. Guardar mais um pouco, ele está particionando o disco, formatando. Pergunta se essas informações estão corretas, tá? Eu vou selecionar sim. Ele vai escrever no disco, particionar, criar a parte de diretórios e começa o processo de instalação do sistema. Então é nessa parte que eu vou aqui na opção de rede. Vou desplugar a placa 1, que é a minha placa que está conectada à internet, porque se ele for fazer uma instalação e precisar atualizar alguma coisa, como está desconectado na internet, o processo de instalação é mais rápido, tá? Claro que isso aí depois, quando o sistema já estiver funcionando, eu vou fazer a atualização manualmente, tá? Então vamos aguardar. Pronto, após o processo de instalação aparece essa opção de configuração, que é para informar ou perguntar se eu tenho algum proxy na rede, na minha rede. Não é o meu caso, vou deixar em branco.
Ele continua o processo de instalação. Agora é o configurando o apt, que é o gerenciador de pacotes do Ubuntu. Vou aguardar. Terminado o processo, aparece uma nova opção que me pergunta se eu quero fazer o upgrade do sistema e atualização automática. Eu vou selecionar não, porque mais na frente eu vou fazer tudo isso de forma manual. Ele continua aí o processo de instalação do software. Aqui ele pergunta quais são os servidores que eu já quero instalar nesse processo. Então, como eu vou fazer tudo manualmente, cada um desses servidores vão ser instalados de forma manual em um próximo vídeo. Então eu vou deixar, eu não vou marcar nenhuma opção. Então eu vou pressionar Enter. Ele continua o processo de instalação. Vamos aguardar, né? Pronto, a próxima opção que aparece é se nós desejamos instalar o Groovy no Master Boot, tá? O Groovy é o gerenciador de boot desse sistema. Então vou responder sim. Vai instalar o Groovy. Aguardar mais um pouco. Pronto, finalizado o processo de instalação, a instalação completa, tá? Então aqui é selecionado para remover o disco de instalação. Ele já fez isso, ó, o ícone que indica a imagem da ISO já foi removida, tá? Se fosse numa máquina física real e não no VirtualBox, a gaveta do disco estaria aberta e você tiraria a mídia, tá? Vou pressionar continuar. Ele vai terminar o processo de instalação, fazer o reboot da máquina. Então se eu quiser eu já posso conectar a placa 1, que é a placa, aqui está o Groovy, que é o gerenciador de boot. Eu posso selecionar, por exemplo, teste de memória, para saber se a memória RAM está ok. Vou selecionar a primeira opção, que é dar o boot no Ubuntu, e ele faz o processo de carregamento do sistema operacional. Mais na frente, quando a gente estiver instalando outros serviços nessa máquina, nesse servidor, pode acontecer algum erro. E esse erro vai aparecer nessa tela, aparecendo uma mensagem vermelha, onde está esse OK, OK, OK aí. Se houver algum erro na configuração do sistema, ele vai aparecer lá uma mensagem de erro ou falso, tá, em vermelho, para chamar a atenção. Pronto, terminado o processo. Como é uma versão servidor, não tem a interface gráfica. Para fazer o login, eu preciso colocar o login que eu cadastrei na instalação, a senha. Pronto, fiz o load na máquina, tá pronto para utilizar o servidor, todo por prompt de comando. É isso.